A derrota colorada para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro traz preocupação em relação à tabela da competição nacional. O Inter não subiu, estacionou na 12ª colocação e pode terminar a rodada a 3 pontos da zona de rebaixamento. Após a partida, o técnico Eduardo Cudê falou sobre a parte física, que, de novo, segundo ele, foi o principal motivo para a queda de desempenho na segunda etapa. Além disso, Eduardo Cudê também contou o plano que fez para segurar o Botafogo no segundo tempo e que acabou dando errado. Gabriel falou sobre o gramado sintético do Engenhão, que impactou de alguma forma na competitividade da equipe e no desempenho do Internacional no Rio de Janeiro. A gente explica também o que aconteceu com o Enner Valencia, que mais uma vez se descontrolou, dessa vez contra a arbitragem, e teve que ser segurado pelos seus companheiros no intervalo de partida. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 12 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu neste sábado no Noticiário Colorado, beleza? Vamos começar falando sobre, obviamente, o mais importante, o jogo. O Inter enfrentou o líder do campeonato, o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e perdeu. O Inter até saiu na frente com um gol maluco do Maurício, um frango do Lucas Perry, que é um dos melhores goleiros desse campeonato brasileiro. Saiu na frente, virou um intervalo na frente, mas depois acabou levando a virada. Todos os detalhes dessa partida nesse vídeo de relato pós-jogo. É só clicar aqui para assistir, saber por onde o Inter perdeu, o que aconteceu, quais as ações do Cudê que não deram certo, quais as ações do Cudê que deram certo no primeiro tempo e, principalmente, a importância dessa derrota e o impacto para que o Inter tenha uma preocupação maior na tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Inter está na 12ª colocação, fica a uma distância considerável já do G6, já que todos os times vão jogar amanhã e pode ficar a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, uma derrota que complica bastante o Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. É só clicar nesse vídeo aqui para assistir os detalhes dessa derrota colorada para a equipe do Botafogo, tá? Mas eu quero começar relatando um episódio e aí repercutindo o vestiário colorado, porque todo mundo foi buscar informações a respeito do que aconteceu com o Enner Valencia. O Enner Valencia, de novo, teve um episódio de destempero. A gente vem falando aqui que, olha, o Valencia tem se mostrado um cara de um temperamento explosivo, um cara de uma personalidade explosiva. Já foi mais de um episódio, teve um empurrão no Magrão, teve um relato que eu dei de uma faísca, de uma treta entre ele e um jogador da base do Internacional em um treinamento, e agora ele teve que ser contido pelos seus companheiros no intervalo de partida. Ele vai para cima da arbitragem e aí vai Mercado, Arangues, Alan Patrick, todos para cima do Enner Valencia para tirar ele dali, porque senão o Enner Valencia seria expulso. E no vestiário todo mundo foi buscar informação. Qual era o descontentamento do Enner Valencia, tá? E o pessoal que estava lá no Engenhão descobriu que o descontentamento do Enner Valencia era porque a arbitragem deu 1 minuto de acréscimo só. E o Enner Valencia queria que a arbitragem desse mais do que 1 minuto, né? Ou não desse o 1 minuto de acréscimo. Não deu para entender, mas a bronca do Enner Valencia foi com 1 minuto adicional de acréscimo dado pela arbitragem. Foi pelo acréscimo que o Enner Valencia teve aquela treta toda com o árbitro. De qualquer maneira, ele foi bem acima do tom. Os jogadores do Internacional tiraram ele e, de novo, a gente está vendo e conhecendo a personalidade do Enner Valencia, que é um cara explosivo. E é uma situação que o Inter vai ter que administrar pro bem e pro mal, o fato do Enner Valencia ser explosivo. Vamos para as entrevistas. Eu quero falar sobre o que disse o técnico Eduardo Cudê. Ele colocou a derrota e a queda de desempenho do Internacional de novo na parte física. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre por que ele trocou o esquema, colocou o Nico Hernandes na vaga do Maurício ali no momento em que o Inter levava o primeiro gol. E aí vamos para a resposta de Eduardo Cudê, que falou sobre a parte física de novo. Nos preparamos e achávamos que o time ia sofrer a parte física, principalmente depois dos 15 minutos do segundo tempo, pelo jogo de terça. É sempre difícil depois de um jogo tão importante, com tanto desgaste, mas eu estava vendo que não chegávamos a cobrir os espaços do campo para defender. Então, o Eduardo Cudê, em outras respostas na entrevista coletiva, ele disse, olha, nós temos uma dificuldade física pelo acúmulo de jogos. Porque a gente tem que escolher em alguns momentos se a gente vai para a Libertadores ou se a gente vai para o Campeonato Brasileiro.
e o time caiu de novo de desempenho no segundo tempo por causa disso. Falou que, principalmente na parte final, começou a tirar aqueles jogadores mais desgastados, caso do Maurício, do Wanderson, do Alan Patrick, do Arangues, jogadores que, segundo ele, se desgastaram muito na partida contra o River Plate, e segundo Eduardo Cudê, e de novo ele toca nesse aspecto da preparação física, esse foi um ingrediente importante para que o Inter tivesse a derrota no Rio de Janeiro, tá? Depois o Eduardo Cudê explicou o que ele tentou fazer com os 3 zagueiros, tá? E aí o Cudê disse: como a gente estava cansado e o Botafogo veio para cima, a gente não conseguia cobrir com amplitude, tá? E aí o Botafogo usava os lados do campo com muita facilidade. O que ele fez? Ele colocou o Nico Hernandes para liberar um pouco o René e liberar o Bustos, e dessa forma ter uma ampliação da linha de defesa, porque aí tu defendia com 5 em alguns momentos. Tu tinha René e Bustos mais abertos, com o Nico Hernandes e o Vitão em uma fase intermediária mais abertos, o mercado por dentro. Tu tinha uma amplitude maior, tá, na cobertura defensiva. E foi isso que tentou o Eduardo Cudê. E ele ainda disse: gosto mais de atacar do que defender. Mas a gente organizou um plano de, com as alterações, ser mais defensivo justamente em função do desgaste físico dos jogadores. Ele disse ainda que o jogo contra o Botafogo, o time do Botafogo é um time que joga muito bem em transição. Então o jogo em transição não favorecia o Internacional e por isso ele resguardou um pouco as linhas, porque se ele desse espaço para o Botafogo contra-atacar, ele estaria beneficiando o time carioca, mais ou menos por aí a leitura do jogo do técnico Eduardo Cudê, tá? Que também foi perguntado sobre o Hugo Malho, lateral direito, 32 anos, espanhol, que jogou com o Cudê no Celta de Vigo e que chega agora no Internacional na próxima semana. E ele confirmou a contratação do Hugo Malho e falou sobre como esse jogador chega na defesa colorada, tá? Ele disse: vamos complementar o grupo com ele. Precisávamos encontrar um jogador de graça pelas condições do mercado, e ele estava livre. A possibilidade de trazer ele, que é um lateral que pode jogar de zagueiro, e jogou comigo assim, mesmo não sendo tão alto. Ele vem para competir, para complementar o grupo, não vem para tirar o lugar de ninguém. Então, a ideia de ele chegar e botar o Bustos no banco, segundo o Cudê, não. Ele vem para complementar o grupo, porque é uma peça importante que o Inter estava precisando de outro defensor, e chega ele, que é um jogador de um bom nível. A gente espera que tenha alguma competitividade com o Fabrício Bustos, mas o Cudê disse que não é um jogador que chega para ser titular absoluto, tá? E dessa forma até tranquiliza, de certa forma, o Fabrício Bustos. Depois, na zona mista, o único jogador do Internacional a parar para falar foi Gabriel. Todos os outros jogadores, ninguém parou para falar, mas o Gabriel parou para falar. E ele tocou em um detalhe que é a respeito do gramado sintético. Ele, ao ser perguntado sobre a questão da parte física, tá? De novo, o Cudê citando, né, o aspecto físico como um ingrediente importante para a queda de desempenho do Internacional, ele disse que o gramado também impactou nisso. Que é um gramado onde a bola vai mais rápido, que ele desgasta um pouco mais os jogadores, que o Botafogo está mais acostumado a jogar nesse tipo de gramado e, portanto, eles tiram bastante vantagem disso, e que os jogadores de alguma maneira sentiram, tava muito rápida a bola, tinha alguma diferença em relação aos outros gramados habituais, o fato do gramado do Engenhão ele ser um gramado sintético. E aí, perguntado sobre a condição física, tá, do grupo, ele disse: acredito que seja a diferença do trabalho. É outro estímulo, outro estilo de jogo. A equipe requer um tempo para entrar não só na parte física, mas entender melhor o jogo. Aproveitar melhor as nossas oportunidades também faz parte. Temos alguns momentos bons. Contra o Cuiabá nós podíamos ter saído do primeiro tempo com 3-4-0 e saímos com 1-1. É caprichar um pouco mais, não só o físico. Muitas coisas estão evoluindo. Cada jogador tem que fazer a sua parte e entender o seu papel. A explicação do Gabriel sobre a questão física, os jogadores sempre saem um pouco pela tangente, né, quando se pergunta a respeito do aspecto físico e da queda de desempenho físico do Internacional, mas o Gabriel deu essa resposta aqui. Por último, gente, eu quero chamar vocês a assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre a última busca do Internacional no mercado de transferências, tá? Contratou o Hugo Malho e deve buscar, está observando o mercado na busca por um lateral esquerdo, porque o Tauolara deve ser negociado com o futebol europeu. E aí, até porque o Tauolara não tem espaço no elenco do Internacional, a direção deve buscar a contratação de outro lateral esquerdo que esteja livre no mercado. Enquanto isso, Tepena é o lateral esquerdo reserva de René. Eu dou detalhes nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber o último pedido de Eduardo Cudê no mercado de transferências. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Tem muito jogo nesse domingo do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, 11 horas da manhã tem Atlético Mineiro e Bahia. Odd do Atlético Mineiro 1,57, empate 4. Bahia tá pagando 6.
Depois tem América Mineiro e Goiás. Odd do América Mineiro 1.96, empate 3.6, Goiás 3.8. E tem o jogo do Grêmio contra o Fluminense, na Arena. Odd do Grêmio 2.28, empate 3.3, Fluminense 3.14. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!